Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai estudar Química Geral e o assunto de hoje estudaremos substâncias puras e misturas e separação, purificação de substâncias. Aí vocês vão falar, prof, a gente já estudou isso. Sim, a gente já estudou. Mas eu retomei esse conteúdo porque seria feito no laboratório algumas partes de experimentos de purificação, separação de misturas. Mas, no nosso atual cenário, isso será impossível, então a prof achou melhor a gente retomar o conteúdo, seja teórico dele, porque a gente precisa de um entendimento de algumas partes teóricas disso, para que a gente estude a última parte da matéria, de Química Geral, certo? Então, vamos lá dar sequência na nossa matéria. Retomando com vocês, então, de novo, a gente fala sobre a classificação da matéria, o que é matéria. Já faz algumas aulas que a gente está frisando bastante isso sobre matéria, né, no estudo da química. Então, vocês se recordam que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e ela está presente, classificada basicamente em duas formas: como uma substância pura ou como uma mistura. Só que, claro, para encontrar substância pura é muito mais difícil do que uma mistura. Mistura, seja na natureza ou seja em compostos químicos comercializáveis, o que mais aparece são misturas. Mas existe sim substância pura, só é encontrada em menor quantidade, digamos assim. Então, essas duas formas, seja ela em substância pura ou mistura, ela é subdividida. Lembram? Então, a substância pura ela pode ser simples ou composta e a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Então, tá aqui o esqueminha para vocês, né? Matéria sendo dividida em substância e mistura e por consequência sendo subdividida também em simples e composta para substância, homogênea e heterogênea para mistura. Claro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que também tem substância pura, homogênea e heterogênea. A gente já vai ver isso aí. Então, seguindo lá, o entendimento das substâncias puras, vocês lembram? Que a gente falou que era formada apenas por um tipo de constituinte. Ele poderia ser, então, uma molécula, um átomo, um íon, ou uma fórmula unitária, simplesmente. E como característica de uma substância pura é possuírem ponto de ebulição e ponto de fusão constantes para uma dada pressão, assim como a sua densidade é definida de acordo com a pressão e a temperatura. Então, ela tem características físicas e químicas constantes, certo? Isso é uma característica básica e importantíssima de uma substância pura. Então, como exemplo, eu coloquei para vocês a água destilada. A água destilada é uma água tratada, purificada. Então, ela é classificada como uma substância pura quando a gente está falando simplesmente de H2O sem uma outra constituição ali no meio. Então, por que a água é classificada como uma substância pura? Água destilada. Porque ela é formada apenas por moléculas de H2O. Então, é uma molécula, né? É uma substância pura, porque tem hidrogênio e oxigênio, e não tem nada mais de outras moléculas ali na constituição. Então, por mais que tenha mais de um elemento químico, mas só tem essa molécula. Então, ela é uma substância pura. E, além disso, feito em laboratório, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição característico, assim como a densidade, fixo. Então, ao nível do mar, ou seja, a pressão de um atm, a água destilada possui ponto de fusão de 0 graus Celsius, que a gente já falou lá na aula passada, ponto de ebulição de 100 graus Celsius e densidade de 1 grama por centímetro cúbico, certo? Então, lembrando que as substâncias puras, elas são subdivididas em substância simples e substância composta, que é o que a gente acabou de ver a água aqui, mas a gente vai ver cada uma dessas subdivisões ali para vocês recordarem. Então, para ser uma substância pura, simples,
ela é formada basicamente, unicamente por um átomo. Desculpa, por átomos de um mesmo elemento químico. Então, só vai ter um elemento químico na sua constituição. Pode ter um átomo, 2, 3, 4, quantos forem, mas, via de regra, é apenas um elemento químico. Então, eu coloquei como exemplo ali para vocês o enxofre rômbico, que a fórmula dele, a fórmula da sua molécula, é S8. Então, é formada por 8 átomos de enxofre, mas na sua constituição é apenas enxofre, não tem mais de um elemento químico. Então, isso é a característica de uma substância simples. Tem mais átomos? Tem, mas o elemento químico é apenas um. E esse um é o mesmo, né? Então, as moléculas formadas por 8 átomos de enxofre ligados em forma de anel. Como só possui o átomo de enxofre, é classificado então como substância simples. Outros exemplos que a gente pode citar seria o gás oxigênio, o O2. Tem 2 átomos de oxigênio, mas o elemento químico é apenas o oxigênio. Assim como o gás hidrogênio, formado por 2 átomos de hidrogênio, o metal ferro, que tem apenas o ferro, gás hélio, que é apenas o elemento químico hélio, o metal alumínio seria apenas o alumínio. Então, definido substância simples como aquela formada unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Vou sublinhar aqui para vocês, ó. Átomos de um mesmo elemento químico. Já uma substância composta, ela vai ser formada por átomos de mais de um elemento químico. Só que ela apresenta na sua constituição apenas aquele tipo de molécula, um único tipo de molécula. Não tem moléculas diferentes ali na nossa constituição. Então, por átomos de mais de um elemento químico. Beleza? Então, exemplos aqui, a água destilada, que a gente acabou de falar. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio, não é? Olha lá, é H2O. Mas se ela é destilada na sua constituição, tem apenas H2O. Então, existe um único tipo de molécula, por mais que tenham 2 elementos químicos. Então, ela é considerada uma substância pura por ter apenas molécula de água e composta por ter mais de um elemento químico, certo? Outros exemplos aqui que a gente tem é o gás carbônico, tem apenas a molécula de CO2, só que na molécula tem 2 átomos diferentes, então por isso ela é composta, mas é simples porque é formada apenas por CO2. Aqui a gente tem o álcool etílico, na verdade eu coloquei o etanol, né? Não álcool etílico, enfim. Vamos dizer assim, nome usual e nome comum. Sal de cozinha, que é o NaCl, então formado por sódio e cloro. Então, aqui tem algumas demonstrações de como estão organizadas as moléculas, né? Gás hidrogênio, que é substância simples, porque só tem hidrogênio. Gás oxigênio, O2, só tem oxigênio na constituição. Gás nitrogênio, N2. Ozônio lá, O3. Então, substância simples por ter apenas um elemento químico. Já a substância composta, ela tem mais de um elemento químico, mas apenas uma molécula, um tipo de molécula, certo? Então, vamos seguir lá. Lembrando que para gráficos de comportamento de substância simples, como a gente falou que as propriedades específicas, né, são bem definidas, ou seja, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição característico de acordo com a substância, pode ser oxigênio, pode ser hidrogênio, pode ser hélio, pode ser água. Então, nesse caso, eu coloquei um gráfico aqui de comportamento da água destilada. Então, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição específico. Por isso que nessa parte aqui, ó, ela é reta. Estão vendo? Esse é o ponto de fusão, ou seja, quando a substância se encontra no estado de sólido e líquido ao mesmo tempo.
Assim como aqui, ó, no ponto de ebulição, em que a gente tem líquido e vapor junto. Só que esse gráfico tem um comportamento reto. O que seria esse reto? Que a gente tem uma variação de temperatura quando a gente tem estado físico, mas quando tem mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante até o fim lá a primeira gotícula de gelo que derreteu lá, que virou estado líquido, até o último pedacinho de gelo, a temperatura se mantém constante. Assim como quando surge a primeira bolha de vapor, até que toda a água evapore, a temperatura também se mantém constante. Então, esse gráfico, um gráfico bem comportado, digamos assim, ele caracteriza uma substância simples, em que a gente tem bem certo a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ou seja, ponto de fusão e ponto de ebulição específicos. Certo? Aí a gente entra lá na questão das misturas. Então, a gente viu substância, né, pura, que é classificada como simples ou composta, e entramos nas misturas. Se a anterior era substância pura, que era formada apenas por elementos químicos iguais, aqui, quando a gente fala em mistura, a gente está falando de duas ou mais substâncias puras misturadas, juntas, né? Então, se a gente for ver como seria a nossa realidade, o que a gente mais encontra são realmente as misturas e não as substâncias puras. Porque para chegar no processo de substância pura, com certeza a gente veio de uma mistura e passou por um processo de purificação, certo? Então, vamos entender o que é uma mistura e depois a gente fala sobre o processo de purificação. Então, como eu disse, são formados por duas ou mais substâncias puras e elas então se diferem das substâncias puras por não possuírem valor de densidade fixo, ponto de fusão, ponto de ebulição fixo também. Não tem nada disso. Elas não têm um comportamento definido. Por quê? Se é uma mistura, vai depender quanto que eu tenho de cada componente ali. Eles vai contribuir de uma forma para gerar o comportamento final, digamos. Então, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, eles são variáveis, porque depende de quanto eu tenho de cada substância nessa minha mistura, certo? Se eu tiver mais de uma que tem um ponto de fusão alto, ela vai contribuir mais para o ponto de fusão final da nossa substância. E pode ser que ele não tenha um comportamento constante ao longo da trajetória, certo? Então, coloquei de exemplo ali para vocês a água que a gente bebe, que é diferente da água destilada. A água que a gente consome, seja ela de garrafinha, seja ela de poço artesiano ou água que sai da torneira, ela não é uma substância pura, porque na sua constituição ela é formada por outras substâncias. Então, só que a gente não enxerga quais são essas outras substâncias. Então, aí já entra uma outra classificação de mistura, que é o caso de homogênea e heterogênea. Beleza? Então, só lembrando para vocês com relação à água engarrafada, coloquei aqui para vocês a Esferrier, que é aqui da nossa região, em que ela tem um pH alcalino. Na composição química dela, ela não tem apenas água. Ela tem vários sais minerais, como estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, vanádio, os sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, fluoreto, nitrato, cloreto. Então, tudo isso tem dentro da garrafinha, além da água. Então, isso caracteriza como uma mistura formada por várias substâncias puras na sua constituição. E a gente não consegue enxergar o que é o que ali dentro da nossa garrafinha. Beleza? Então, vamos entender os tipos de misturas que a gente tem disponível. Então, a primeira aqui que eu coloquei para vocês é uma mistura homogênea. Se ela é homogênea, eu não enxergo quantos constituintes tem ali na minha mistura. Eu enxergo apenas uma fase. Então, ela tem um único aspecto visual. Parece ser uma coisa só, mas não é. Lá, um único aspecto visual. Então, ela tem uma única fase, então dá a impressão de ser uma única substância. Mas não, são várias, né?
Então, uma mistura homogênea é possível quando o material tem capacidade de dissolver o outro ou se dissolver em outro. Exemplos de misturas homogêneas que a gente tem é o ar. A gente não enxerga onde está o nitrogênio, onde está o oxigênio, onde estão os outros gases. Para começar, a gente nem enxerga o ar, né? Então, a gente sabe que é uma mistura formada por vários gases e a gente visualmente ou por microscópio não enxergamos onde estão as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são substâncias simples que a gente acabou de ver. Outro exemplo é o soro fisiológico, em que ele mistura a água e o sal de cozinha. Assim como o soro caseiro, água, sal e açúcar. Então, fez-se a mistura lá, a gente não enxerga, claro, se for nas proporções corretas, o que é água, o que é sal, o que é açúcar, certo? E álcool etílico, combustível, né? Etanol e água. Então, como eu disse para vocês, falei lá que o ar a gente não enxerga a olho nu e nem em microscópio. Então, a mistura homogênea, ela deve ser classificada nessa forma, seja por aspecto visual, olho nu, ou através de microscópio. Se no microscópio eu enxergar as fases, eu já não posso classificar como uma mistura homogênea. Ela tem que apresentar um único aspecto visual, olhando sem nenhum recurso e com o recurso do microscópio. Beleza? Então, assim, até a fins de exemplos, temos o leite e o sangue, que visualmente, sem nenhum recurso, parece que é uma fase só. Mas quando levado ao laboratório, visto com o microscópio, a gente consegue ver todos os constituintes ali da mistura. Então, eu não posso classificar como uma substância, como uma mistura homogênea, e sim como uma heterogênea, porque devo enxergar as fases. A gente já vai ver o que é uma mistura heterogênea. Beleza? E outra coisa importantíssima, as misturas homogêneas não são separadas por métodos físicos. Então, ela precisa de outros recursos de separação que já entraria equipamentos mais destinados a esse tipo de mistura, porque é algo que a gente não enxerga, nem olho nu, nem microscópio, então requer recursos mais desenvolvidos para que a gente possa fazer esse método de separação, não por método físico. Então, aí já entram outras coisas que a gente já vai ver. Então, aí outro tipo de mistura, que seriam as misturas heterogêneas. Nessa, a gente já enxerga mais de uma fase. Então, o aspecto visual é de duas ou mais fases. Então, ali já está tranquilo, não precisa nem do microscópio. Enxerguei duas fases. Ou, se eu enxergo uma, a gente vai de contraprova usar o microscópio. Enxerguei duas, três, enfim. Então é uma mistura heterogênea, certo? Então, uma substância não consegue se dissolver na outra. Exemplos mais comuns que a gente vê: a água e o óleo, o leite, o granito, que eu comentei com vocês, que só o granito em si já é formado por três substâncias, que é o quartzo, a mica e o feldspato. Água e açúcar. Água e açúcar, ó, tá escrito isso. Água e café. Água e açúcar já entra lá de mistura homogênea. E água e areia, que não são miscíveis. E aí, o gráfico mostrando para vocês como seria o comportamento de uma mistura, já que eu falei que ela não tem ponto de fusão, ponto de ebulição específico, e nem a densidade, porque vai depender da contribuição de cada um dos constituintes. Então, a gente percebe que aqui, ó, na fusão e na ebulição, eu não digo que tem um ponto, um valor específico. Eu vou ter um intervalo de temperatura de fusão e um intervalo de temperatura de ebulição. Naquela faixa de temperatura, ela muda de fase, certo? Aí, coloquei para vocês aqui algumas misturas específicas que a gente chama de eutética e misturas eutrópicas. Não é tão fácil de identificar, mas uma mistura eutética ela tem um comportamento aqui, ó,
ela acaba se comportando como uma substância pura aqui para o ponto de fusão. Então, numa mistura eutética, por mais que seja formada por várias substâncias, quando ela passa do estado sólido para o líquido, ela não tem uma faixa de temperatura, ela tem uma temperatura exata. Isso a gente encontra em ligas metálicas. Já uma mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância pura para o ponto de ebulição. Então, quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, ela não vai ter uma faixa, ela tem sim exata uma temperatura, que é o caso do etanol, combustível que utilizamos nos nossos veículos, certo? Então, por mais que tenha mistura homogênea e heterogênea, a gente ainda tem essas classificações de misturas que se comportam como substâncias puras, certo? Seguindo lá para vocês. Então, definição, né? Definição não. É quando a gente fala de substância como um todo. A gente tem que cuidar que falar de substância pura e mistura é diferente de falar de sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Por quê? Às vezes a gente pode ter substâncias puras em fases diferentes, mas que classificamos o sistema dessas substâncias como heterogêneo. Que, prof? Vamos lá. Eu escrevi para vocês. Uma observação. Existem casos de sistemas heterogêneos. É um sistema heterogêneo. É aquele que a gente visualmente enxerga mais de uma fase. São constituídos de substâncias puras. Então, para ser constituído de substância pura, aquele nosso sistema é formado apenas por uma molécula, né? Seja ela simples ou composta, mas é uma única molécula. Então, quando que isso ocorre? Quando temos em um mesmo sistema uma substância em estados físicos diferentes. Um exemplo bem clássico que vocês podem ver é a água e o gelo. Água e gelo é água, né? Só que são estados físicos diferentes. A água, a gente costuma falar água, então seria o estado líquido. E o gelo? Estado sólido. Mas ambos são H2O. Só que por estarem em estados físicos diferentes, eles não se misturam. Por estarem, como eu falei, estados físicos diferentes, gera estado de agregação diferente, interação intermolecular diferente. Então, acaba que a gente não consegue misturar uma coisa na outra. Então, visualmente, são duas fases. É um sistema heterogêneo? Sim. Mas eu posso classificar como uma mistura? Não, porque eu tenho apenas substâncias puras, né? Substâncias compostas, mas é pura. Então, eu tenho um sistema heterogêneo com substâncias puras, certo? Então, por isso, eu coloquei aqui para vocês que um sistema é diferente. Eu vou falar de substância e de mistura. Agora, eu estou falando do sistema como um todo. Ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Então, se eu olhar e eu ver uma única fase, eu classifico como sistema homogêneo. Só que ele pode ser formado apenas por substância pura, um único elemento químico, ou uma mistura. Se ela for homogênea, eu também vou estar enxergando uma única fase. Então, eu classifico o sistema como homogêneo, sendo ele uma substância pura ou sendo ele uma mistura homogênea, certo? E se eu enxergar lá, estou vendo duas fases, ok? Se eu estou vendo duas fases, é heterogêneo. Só que ele pode ser tanto uma substância pura como uma mistura heterogênea. Quando que vai ser substância pura? Igual eu dei o exemplo anterior. A gente tem uma mesma substância, só que em estados físicos diferentes. Então, não consegue fazer uma interação intermolecular, né? Então, a gente enxerga mais de uma fase. Quando a gente vê mais de uma fase também, só que substâncias diferentes, a gente classifica como uma mistura heterogênea. Belezinha?
Então, vamos seguir lá. Aí entramos, por fim, nos métodos de separação, ou também chamado de purificação de substâncias. Esses métodos de separação, eles são importantíssimos porque, na maioria das vezes, a gente não encontra na natureza as substâncias na sua forma pura. Quase que 100% a gente encontra por meio de misturas. Então, se está nessa forma, a gente precisa, se eu quero uma substância em específico, eu tenho que saber como vou separar esses materiais. Como que eu vou separar essas substâncias? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. A química sempre teve como desafio obter substâncias puras por meio de misturas, já que a grande parte dos materiais existentes na natureza é constituído por misturas de substâncias. É possível identificar se um tipo de matéria é pura ou substância pura através do estado e das características específicas, né? A gente falou. Se o ponto de fusão e o ponto de ebulição se mantém constante, eu tenho uma substância pura, seja ela simples ou composta. Mas se existe uma faixa de temperatura de ebulição, desculpa, um ponto de ebulição, né? Quer dizer, não tem um ponto, tem uma faixa de temperatura de ebulição e temperatura de fusão, então eu já tenho uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. Então, se a gente identifica com essas faixas, eu já digo que é uma mistura. Só que se eu quero tirar uma substância, em específico dali, então eu tenho que fazer um processo de separação. Então, se o processo, desculpa, se o resultado dos estudos mostrar que é uma mistura de substâncias e se decidirmos separar estas que a formam, será preciso escolher um procedimento apropriado de purificação. E para fazer essa escolha minuciosa, depende do que a gente tem na nossa mistura, do que a gente quer como produto desejado. Então, era isso que faríamos em laboratório. Então, eu coloquei aqui para vocês que existem procedimentos de purificação de mistura e a escolha vai depender do quê? Vai depender da situação econômica dos materiais, que a gente precisa ver qual processo é viável, qual processo despende de menos dinheiro, digamos assim, então, ou de menos materiais para fazer o processo de separação. Vai depender também da espécie da mistura que a gente quer separar, se ela é sólido, líquido, sólido, sólido, líquido, líquido, sólido, gasoso. Então, depende do que a gente tem. Não dá para usar qualquer processo para separar. Né? Vai depender do que a gente tem como reagente. Como reagente não, como mistura inicial. E o tempo necessário para a separação. Vamos usar um método que demora um monte, se eu posso usar um que demora menos tempo. Também tudo vai depender da parte econômica e também do tempo, né? A gente coloca numa balança e vendo o que compensa. Então, vamos lá ver os tipos, os métodos de separação de misturas heterogêneas. Então, para fazer a separação de misturas heterogêneas, o primeiro a fazer é categorizá-las com relação ao estado físico de seus elementos. Assim, as misturas heterogêneas podem ser de 4 modelos. Então, se for heterogênea, pode ser substâncias sólido com sólido, sólido com líquido, líquido com líquido ou sólido com gasoso. Lembrando que são misturas heterogêneas, então enxergamos as fases. A gente consegue ver dois sólidos, o 3, 4, enfim, né? Sólido líquido, líquido líquido e sólido gasoso. Certo? Isso para misturas heterogêneas. Já para misturas homogêneas, então para fazer a separação, também seguimos os 4 modelos. Que, se vocês olharem, não é exatamente os mesmos que tem para heterogênea, tá? Que é a substância homogênea. Então pode ser sólido líquido, sólido sólido, líquido líquido ou gasoso gasoso. Então aqui a gente não enxerga nem a olho nu, nem a microscópio quantas e quais são as substâncias que fazem parte da nossa mistura. Então, na sua maioria, a gente sabe os constituintes porque outra pessoa já estudou, já tem na literatura, ou a gente já está acostumado a, por exemplo, a água que a gente falou lá.
Na água a gente sabe que tem a água propriamente dita e sais minerais. Então, aí, se eu quisesse separar sais minerais, que processo eu utilizaria? Então, é aí que a gente tem que pensar, o que eu tenho? De acordo com o que eu tenho, eu vou escolher um método específico para que eu consiga separar as substâncias puras desejáveis. Então, eu coloquei um quadro aqui para vocês que tem os principais, não tem todos, processos de separação de acordo com a propriedade de cada mistura. Então, eu vou dar um geral sobre isso, porque isso vai ficar por conta de vocês. Um trabalho que a prof vai mandar, eu vou explicar melhor, aí eu explico no grupo também. Então, aqui eu coloquei o processo de separação. Navegação, que usa a propriedade de densidade, em que nesse usa a água corrente para arrastar o que é menos denso, o que é mais denso fica retido. Outro processo, flotação, também utiliza a propriedade de densidade, que o que é menos denso flutua no líquido. A decantação, que também utiliza a densidade, só que daí deixa essa mistura repousar por um certo tempo, e o que é mais denso acaba depositando no fundo. A floculação, centrifugação, destilação simples, destilação fracionada, que é muito importante para o processo de produção ali a extração, né, na verdade, da gasolina, porque utiliza pontos de ebulição diferentes dos constituintes. Então, eles usam uma torre de destilação em que tem saídas. Lembra que eu falei isso para vocês? Em que o mais leve sai no topo e o mais pesado sai ao fundo, de acordo com o ponto de ebulição, de acordo com a volatilidade. Aquele que é mais volátil tem menor ponto de ebulição, então ele sai lá no topo da torre. Aí outros que eu coloquei aqui, dissolução, cristalização, separação magnética, filtração, que a gente utiliza muito. Não precisa nem ser em laboratório, vocês fazem café aí, então vai pelo processo de filtração, peneiração, entre outros. Coloquei os principais aqui. E, por fim, o que eu quero de vocês com relação a essa aula. Então, vocês viram ali que eu coloquei alguns métodos de purificação, separando em mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, se está separado, seja sólido, 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 líquido, enfim, deve ter alguns critérios para que exista essa separação. Então, vai ficar por conta de vocês. Vou separar lá no grupo. Cada um dos alunos vai fazer uma pesquisa a respeito de cada um dos métodos. A gente tem 4 para misturas homogêneas e 4 para mistura heterogêneas. Cada um vai ficar com um daqueles tópicos. Explico certinho aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, por hora, é só. Beijo, até a próxima aula.